Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para o canal e pelo título vocês já devem imaginar do que se trata, né? Infelizmente o meu visto das crianças foi negado e foi um momento de muita tristeza, sabe? Eu relutei para gravar esse vídeo, tive que dar uma pausa assim, né, para dar aquela respirada, colocar a cabeça no lugar, porque foram tantas coisas que aconteceram na nossa vida nesse tempo que eu e o Samir precisamos dar uma respirada, mas como canal, a intenção do nosso canal, né, é trazer informações para vocês, informações reais, né, de uma família que está tentando migrar para o Canadá. Então é muito válido que vocês saibam o porquê que foi negado, para que outras pessoas e outras famílias não cometam o mesmo erro. Então segue a vinheta e bora pro vídeo. Então, pessoal, dia 13 de novembro foi quando o visto meu e das crianças foi negado. Vou contar pra vocês, assim, como que foi, porque eu acho importante passar esse tipo de informação. Nesse dia, eu estava aqui na casa da minha mãe, em Pederneiras, né, e recebi o e-mail, no meu, né, no caso, com a linha devolutiva e devolutiva das crianças. No momento eu fiquei muito nervosa, não consegui traduzir exatamente o que eles entendiam, o que eles falavam em si, né? Mandei mensagem para o Samir, enviei para ele os documentos e a gente teve como teoria, assim, que foi negado por conta da renda, né? Da nossa renda. E no momento de frustração, assim, a gente não conseguiu pensar em nada praticamente, né? Como que tenta solucionar isso, porque normalmente o que acontece? Quando surge algum problema nos passos do visto, eles dão a oportunidade de você reenviar algum documento. Por exemplo, eu, no caso, deu problema na minha biometria, eles pediram para refazer a biometria. Quando dá problema em qualquer documento, eles pedem para refazer. E neste caso nosso, exato, que seria a comprovação da renda, infelizmente eles não pediram para reenviar nada. Nem olerite, nem extrato bancário, nem conta, nem nada. Foi um negado, bem assim, na cara, tipo, fecha as portas. Ai, foi bem difícil. Muito complicado, gente. Eu estava com as malas prontas, praticamente tudo certo para ir, porque meu visto, a biometria foi aprovada, depois eu refiz a biometria, depois ela foi aprovada, exame médico aprovado, antecedentes criminais aprovado, então faltava tipo alguns dias para sair o final e saiu como negado. E nesse tempo de tristeza, eu queria ter contado para vocês, só que foi muito duro, né? O chão se abriu e praticamente eu queria cair, né? Mas somos uma família cristã e a gente crê muito, muito em Deus. E como Jó, ele perdeu tudo e mesmo assim glorificou, a gente pensou, se Deus está fechando essa porta agora, é porque algo melhor está por vir, né? E glorificamos a Ele, sabe? Não murmuramos, só aquela tristeza mesmo, sabe? Que batia no nosso coração. Ainda bate, sabe? Foi bem difícil. Enfim, além do visto ser negado, no feriado do dia 15, a nossa filha sofreu um acidente. Infelizmente, o cachorro do meu pai, o pitbull que ele tem, ele atacou a nossa bebê de 2 anos, feriu ela no rosto, teve lacerações e 13 pontos. E ela precisou ter cuidados especiais, né? Antibióticos, monitoramento, e ainda tá tendo. Ela tirou o visto ela tirou os pontos, né? Semana passada, mas graças a Deus, né? Mesmo na dificuldade, a gente continua dando glória e graças ao nosso Senhor, ao nosso Criador. E como eu disse, né? Ela está bem agora, só tá com as marquinhas, né? Ficou aí uma cicatrizinha. Vamos ver, quem sabe, conforme ela vai crescendo, e vai se desenvolvendo,
não desapareça ou diminua, né? Mas então, né, gente, voltando pro visto, né? Ele foi negado, nossa filha sofreu um acidente e eu e o Samir longe, a comunicação pela internet ficou um pouco mais difícil, porque agora o Canadá tá com menos 3 horas, né? 3 horas a menos aqui do Brasil. E como foi negado, eu precisei ir atrás de arrumar um emprego, porque o dinheiro que eu tinha guardado é para as passagens de avião. E como o dinheiro tá escasso, por conta que nós vendemos tudo, o Samir abriu mão do cargo público dele em Santa Catarina, vendemos nosso carro, vendemos tudo para viver esse sonho. Eu estou então aqui morando com a minha mãe, com as minhas 4 crianças, e estava esperando o visto ser aprovado. Como agora ele não foi, a gente precisou mudar a estratégia. Eu arrumei um trabalho recentemente, estou trabalhando à noite. Durante o dia eu fico com as meninas, elas vão para a escola, os meninos vão para a escola. E à noite eu trabalho, para poder pelo menos ajudar, contribuir aqui com a minha mãe, tanto com as despesas, né, do dia a dia. E então tá sendo muito difícil a comunicação minha e do Samir, né, porque a gente acaba se falando pouco. Mas, pela graça do bom Deus, quando estávamos em União da Vitória, na pequena igreja batista, lá conhecemos um casal maravilhoso, o qual ministraram pra gente sobre a importância do casamento nos encontros de casais que estivemos lá. Nesses encontros que a gente teve com o João e Marguinha, ó, um beijo pra vocês, meus queridos, saudades. E, como eu disse, né, quando a gente tem uma base forte, quando a gente tem Deus, as coisas, mesmo sendo difíceis, Deus vai preenchendo a gente, sabe? Dando esperança. E esse vídeo, gente, além de eu contar o porquê que foi negado, por conta da nossa condição financeira, eu venho falar um pouco sobre o esperar em Deus. A gente traça planos, a gente almeja sonhos e entrega nas mãos do Senhor, mas às vezes não é no tempo que a gente acha que vai acontecer. É no tempo que Ele acha que vai acontecer. Então, por mais que a notícia é triste, que foi negado, uma notícia muito boa, muito melhor aconteceu. Eu vou deixar o Samir falar um pouco sobre isso, né? E explicar para vocês um pouco sobre o visto, mas eu quero falar, né, um novo agradecimento pela vida do patrão do Samir, né, lá no Canadá, uma pessoa maravilhosa, iluminada por Deus. Ele conseguiu um advogado para nós, conversamos, o Samir conversou com ele tudo, e tem uma solução, ou seja, não é um caso que, né, que não tem solução, não tem como ser resolvido. É só um tempo de espera um pouco maior, porque o trabalhar de Deus aqui na cidade que eu estou está sendo diferente. Eu consegui, graças a Deus, né, conhecer pessoas novas, falar mais do amor de Jesus para as pessoas que eu ainda não conheço, levar, né, essa minha fé, levar a minha história de vida, o meu testemunho para mais lugares aqui na cidade. Pude reencontrar, né, a minha família, ficar mais próxima da minha mãe. Então, assim, se você parar para pensar, o tratamento espiritual que tem por trás disso é muito maior. Então, assim, tô triste, mas eu tô muito mais feliz, porque o que Deus vem mostrando através dos detalhes é muito emocionante. Então, eu espero que vocês ainda continuem no vídeo depois desse desabafo, desses choros, porque a parte mais importante, acredito, a parte mais satisfatória vem agora, que o Samir vai contar pra vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, eu já deixo o convite para você se inscrever. É a nossa história de vida. A gente pretende sempre estar contando os detalhes para vocês, porque é importante, porque muitas famílias, né, como nós, que queremos imigrar, procuramos nas redes sociais, no YouTube, e pouco se acha sobre imigrar com filhos, né? Então esse canal
Além de ajudar os solteiros com informações super úteis para a imigração, a gente quer ajudar principalmente as pessoas que têm filhos como nós, né? Então agora fiquem com o Samir sobre mais informações a respeito do motivo, né, que foi cancelado o visto. Ele vai estar explicando certinho e também falar um pouco sobre a novidade, né, que a gente tem sobre a aplicação do próximo visto que vai ser feito no decorrer aí da semana. Então, até a próxima e fiquem com Deus. Um grande beijo para vocês. Olá, pessoal. Como vocês viram, o visto da minha esposa e dos meus filhos foi negado. E eu vou contar para vocês o motivo. Principalmente para que vocês não passem pela mesma situação que a gente passou. Para que vocês, quando forem aplicar para o visto da família de vocês, passem por essas etapas, prevejam esses problemas e não cometam os mesmos erros que nós cometemos. E o motivo que eles deram para recusar o visto da minha esposa e dos meus filhos foi porque, quando submetemos a aplicação e enviamos todas as documentações, nós não comprovamos uma remuneração mínima que seja equivalente para uma família de 6 pessoas vivendo no Canadá. Aí, se vocês entrarem no site do IRCC, tanto para o visto do Spouse Open Work Permit, que eu já fiz um vídeo, vou deixar o link aqui em cima, quanto do visto de turista que eu apliquei para as crianças, não existe um mínimo necessário, uma remuneração mínima necessária para esses dois vistos, porque são vistos temporários. A única recomendação de remuneração mínima necessária é para algum canadense ou residente permanente patrocinar a vinda de um membro da família, que não é o meu caso. Mas eu não sabia, descobri isso da pior maneira. O IRCC, o Departamento de Imigração Canadense, ele adota esse mínimo para outros vistos também. Então, se você vai aplicar por um visto de residente temporário como Work Permit, Study Permit ou o Visitor's Visa por um longo período de tempo, você precisa comprovar uma remuneração mínima. E essa comprovação tem que ser ou através dos seus bens, por exemplo, se você tem uma grande quantidade de dinheiro que seja suficiente para você se sustentar aqui sem trabalhar, ou se você já tem um trabalho ou uma oferta de emprego que vai gerar uma remuneração anual suficiente para você sustentar a sua família. Isso você tem que comprovar antes de enviar o visto. Então, o problema foi que no nosso caso, quando eu enviei o visto, eu tinha um salário menor, eu era a única pessoa oficialmente trabalhando aqui no Canadá, porque minha esposa precisaria vir para cá para conseguir um emprego. Então a minha fonte de renda era a única da nossa família. E ela sozinha não é o suficiente para sustentar uma família de 6 pessoas. Então eles negaram, mesmo não estando especificamente nos requisitos no site do IRCC. Então eu vou trazer aqui para vocês o número que o IRCC recomenda para um residente permanente ou um cidadão patrocinar a vinda de um membro da família para o Canadá. E isso se estende para os vistos temporários também, mesmo que não esteja definido especificamente ou claramente no site deles. Então é bom, para que vocês não passem pelo mesmo problema que nós passamos, que vocês cumpram esse requisito também, mesmo não estando claramente no site deles. Então, o mínimo necessário para uma família de 2 pessoas viverem no Canadá é de $42 mil por ano. Para uma família de 3 pessoas é de $52.900 por ano. Uma família de 4 pessoas é de $64.300 por ano. Para uma família de 5 pessoas é de $72.700 por ano. Para uma família de 6 pessoas, que é o nosso caso, é de $82.300 por ano. Para uma família de 7 pessoas é de $91.500 por ano. E para famílias com mais de 7 pessoas, a remuneração mínima é esses 92 mil mais $9.300 por cada membro da família. Então, quando vocês forem aplicar para o visto da família de vocês, vocês precisam comprovar ou que o trabalho que vocês vão ter aqui já garantido, uma oferta de emprego já garantida, ou alguém que já esteja trabalhando aqui na sua família, tem uma remuneração que esteja acima desses valores para o tamanho da família de vocês, ou que vocês têm bens no Brasil ou aqui no Canadá que vocês poderiam vender em caso de necessidade,
para sustentar a família de vocês. Por exemplo, um carro no Brasil que tem um valor, por exemplo, 50 mil reais, que dá mais ou menos 12 mil dólares. Se vocês não têm uma remuneração, por exemplo, de 83 mil dólares para uma família de 6 pessoas, vocês têm que ter uma quantidade de bens que suprem por pelo menos um ano a vida de vocês aqui. Mas e agora? O visto foi negado. É o fim do mundo? Não, não é o fim do mundo. A gente não vai desistir. Já temos uma solução. O meu chefe aqui no Canadá, o gerente, ele me indicou um advogado. Eu paguei a consulta desse advogado de imigração para tirar as dúvidas, para não ter erro. E as informações que o advogado me passou, eu estou trazendo para vocês nesse vídeo. Eu paguei 300 dólares só por uma consulta de 20 minutos para poder trazer essas informações, aplicar no visto da minha família e compartilhar com vocês para que vocês não passem por isso também. E o advogado disse que eu tenho que seguir esses números mesmo que seja um visto temporário, mesmo que no site do IRCC não fale isso, eu tenho que comprovar para que eles não tenham algum argumento para negar, porque o oficial de imigração ele vai avaliar a condição financeira da família para comprovar que essa família não vai passar necessidade aqui no Canadá, que essa família não vai solicitar ao governo auxílio, para que não venham de fora de outro país para solicitar auxílio para o governo. Então, a gente tem que fazer essa comprovação, como eu disse, ou com uma remuneração familiar ou com bens. Ok, agora no nosso caso, eu era o único que tinha um emprego. O meu emprego não bate essa remuneração de 82.300 dólares por mês, sozinho. Qual que foi a nossa saída para passar por esse problema? Eu conversei com o meu chefe e ele é uma pessoa muito boa, ele gosta do meu trabalho e ele fez uma oferta de emprego para minha esposa, para que ela também trabalhe na mesma empresa que eu estou trabalhando, e ele deu uma carta de oferta de emprego para ela, com uma remuneração que junto com a minha passa esse valor da renda familiar mínima. A minha esposa passou por uma entrevista em inglês, mesmo não tendo um inglês avançado, ela se esforçou, passou por essa entrevista, conseguiu a carta de oferta de emprego. Então nós pegamos essa oferta de emprego dela, eu peguei uma declaração de que eu trabalho e ganho um valor X e que juntos nós temos uma remuneração familiar maior do que a mínima necessária para uma família de 6 pessoas. Então nós aplicamos novamente. A gente não desiste. E eu espero que, se vocês um dia venham a passar por isso, que esse vídeo possa ajudar vocês. Ou, que melhor ainda, que vocês não passem por isso porque vocês assistiram esse vídeo e sabem agora dessa informação e não cometam o mesmo erro que nós cometemos. Então, deixa seu comentário aqui abaixo, se você tem alguma dúvida, se o caso da família de vocês é semelhante, se vocês têm algum medo que vocês queiram perguntar, pode perguntar, deixa um comentário aqui embaixo que a gente vai responder para vocês. E compartilhe esse vídeo com as pessoas da sua família, compartilhe com seus amigos que estão vindo para cá, para levar essa informação para eles, para que eles não passem pela mesma situação. Eu agradeço a atenção de todos, sigam nas nossas redes sociais, podem mandar mensagem no Instagram também. Muito obrigado.